Os robôs vão salvar o planeta? E aí, pessoal, eu sou a Sara Menezes e hoje vou te convidar para falar de um assunto que chama muita atenção: robôs e inteligência artificial. Essa discussão anda bem quente, com muitos debates sobre os limites éticos para o avanço da inteligência artificial e o que essa evolução pode representar para nós, os criadores das criaturas. Nem vou entrar nessa discussão, eu deixo isso para quem já é especialista. E você já reparou quantos especialistas em inteligência artificial surgiram da noite pro dia? Só pode ser aluno do Senai. Mas eu vou te convidar a pensar nas possibilidades boas que a tecnologia nos dá para resolver muitos problemas. Quer um exemplo? Conter e até reverter o desmatamento. No episódio de hoje, a gente vai contar um pouquinho sobre como os robôs estão sendo usados para chegar a lugares que a gente não consegue chegar para salvar a Amazônia. E olha que legal, eles fazem isso a partir de comandos enviados lá da Suécia. Já pensou nisso, Brasil? Hoje eu aproveito o papo que a minha colega Judite Aragão bateu com o Adriano Cove, gerente de robótica para bens e consumos e logística da ABB Brasil. Bora lá? A ABB, ela é uma empresa de robótica e que ela pensa em várias soluções para os desafios que a sociedade está passando, entre elas a sustentabilidade. Você pode apresentar a ABB Robótica para a gente? Sim, claro. A ABB ela possui diversas áreas, né? A robótica é uma das áreas de especialidade da ABB. Então, a ABB tem um foco muito forte em inovação tecnológica para a indústria, né? Para o desenvolvimento realmente de soluções que ajudam no dia a dia das fábricas, né? Das pessoas, e, consequentemente, né, como uma meta aí muito forte e muito importante, a ajudar na sustentabilidade, ajudar a preservar o nosso meio ambiente por meio dessas novas tecnologias, dessas inovações, né, que podem trazer ajuda e meios para a gente conseguir ter um planeta cada vez mais melhor, né, para nossas famílias viverem. A gente consegue dar exemplos? Sim, se a gente pegar, por exemplo, algo que saiu bastante recentemente, né, na mídia, né, um case piloto, né, em parceria com uma ONG, a Jungle Keepers. A ABB ajudou, né, a colocar um robô colaborativo, o Yumi, no meio da floresta amazônica peruana, para colaborar com essa ONG no reflorestamento, né? Então, algumas atividades que eram muito repetitivas, né? A gente sabe que cada vez mais é difícil, né? A gente tem uma mão de obra cada vez mais escassa, ainda mais num local tão remoto. E com o uso do robô, né, com o auxílio do robô, as pessoas que estavam ali, né, nesse trabalho puderam ser alocadas para trabalhos que realmente precisavam de mais que tivessem um valor agregado maior. Então, para efetivamente fazer o reflorestamento da floresta, para manter o cuidado ali sobre as áreas talvez de extração ilegal de madeira e tudo mais. Então, esse é um projeto piloto, né, que mostra como a robótica pode auxiliar não só na indústria, mas em diversos outros pontos, em diversos outros fatores, e que traz exatamente, e que traz algumas inovações bem legais. Por exemplo, no meio da floresta amazônica peruana, você não tem uma transmissão de energia. Então, com o robô colaborativo, que é um robô feito para ser simples, né, um robô que você pode plugar numa tomada normal, com o uso ali de uma placa de energia solar, foi possível energizar esse robô e com o uso também de uma ferramenta nova que a ABB desenvolveu, que é o Robot Studio Cloud, uma ferramenta para programação offline, né, do robô, a 12 mil quilômetros de distância lá da Suécia, o time de engenharia da ABB conseguiu auxiliar o pessoal na programação e conseguiu também desenvolver ali, otimizar os processos, né, para garantir a maior eficiência do robô no processo de semeamento, né? Então, seleção das sementes e colocação ali nas mudas, para a partir daí as pessoas poderem pegar as mudas e levar para efetivamente reflorestar. Então, são algumas tecnologias novas, né, que em conjunto trazem essas soluções diferentes e bem inovadoras, né, para ajudar em vários processos, preservando, né, ajudando a preservar o meio ambiente. E você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que é a questão da automação, né? É muito um trabalho que era repetitivo antes para as pessoas e que isso facilita.
que às vezes, eu acho que às vezes a sociedade tem um pouco desse medo, né, de que tipo, ah, o robô ele vai tirar nossos empregos, vai substituir os humanos, mas a visão não é muito bem por aí, né? Não, não, exatamente. Existe realmente esse receio, mas na verdade o que a gente observa, né, e tem diversos estudos que mostram isso também, é que quanto mais automatizado, né, quanto mais você consegue automatizar os seus processos, mais você desenvolve as pessoas. Então, aquelas pessoas que antes estavam fazendo um trabalho ali repetitivo, desgastante, elas são liberadas para se desenvolver, para serem treinadas em outras atividades que requerem um conhecimento maior, né, que tem um nível maior de valor consequentemente, isso acaba desenvolvendo ainda mais o mercado de trabalho, pelo contrário do que às vezes se tem essa ideia, né? Se a gente olhar os números da IFR, por exemplo, que é a Federação Internacional de Robótica, ele mostra que os países que têm a maior densidade de robôs, que é o número de robôs para cada 10 mil trabalhadores, então, os países com maior densidade são países que têm um nível de desemprego muito baixo. Isso mostra realmente que quanto mais se investe na automação, mais você também traz benefícios e desenvolvimento para as pessoas e novas áreas de atuação, né, que requerem mais o uso do que os robôs ainda não têm, que é realmente a inteligência, né, das pessoas e o valor agregado ali daquelas atividades. Uhum. Agora, Adrien, além desse case que você mostrou para a gente, que outros exemplos a gente pode trazer para o nosso ouvinte para deixar bem claro que, enfim, os robôs estão aí e para ajudar mesmo essas questões, enfim, na verdade são para vários setores, mas e no setor da sustentabilidade nessa área? Tem alguns outros exemplos que você quer compartilhar com a gente? O que eu acho que a gente pode falar aqui um pouquinho também, que é bem bacana, é o quanto eh, todo o processo, né, desde a fabricação do robô, no caso, ou de outros equipamentos, mas trazendo para o nosso universo aqui de robótica, pode colaborar para a sustentabilidade desde que seja planejado desde o início. Então, algumas ações, por exemplo, da ABB, da robótica da ABB, trazem esse benefício desde o projeto original. Então, o desenvolvimento de robôs, de produtos mais feitos para durar, né, que vão durar muitos anos de operação. Então, isso faz com que você precise fazer menos trocas, fabricar menos robôs, né, para aquelas mesmas atividades, e com isso também economize um pouco da pegada de carbono da produção. Além disso, isso é um pouquinho do conceito da economia circular, né? Então, além disso, a ABB traz todas as ferramentas possíveis para poder acompanhar esses robôs, né, durante a vida útil. Então, fazer um monitoramento, garantir que as manutenções sejam feitas só quando necessário, realmente. Então, você economiza recursos, economiza deslocamentos, economiza insumos, né, garantindo que o seu robô esteja sempre trabalhando da melhor forma. Você maximiza a vida útil dele, e lá no final do ciclo, quando ele já tiver operado por bastante tempo, é possível fazer uma remanufatura, trazer ele para outras aplicações menos exigentes também. E um dado legal é que, por exemplo, a utilização de um robô remanufaturado economiza até 75% de CO2, né, em relação a todo o processo de fabricação e utilização de um robô novo. Então, todo esse todo esse círculo realmente mostra o foco, né, e o pensamento em proteger o meio ambiente de alguma forma. Então a gente pode afirmar, sem medo nenhum, que a indústria é parte da solução, né? Sem dúvida. A indústria ela sempre foi um dos focos principais, ou o foco principal da robótica, né? A gente tem essa visão, quando a gente fala de robótica industrial, o foco muito grande nas grandes linhas automotivas. Isso tem cada vez expandido mais para outros segmentos, né, para alimentos e bebidas, para farmacêutica, bens de consumo, para logística, né, que é justamente o segmento que eu faço parte. Então, todos esses benefícios e o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais eficientes, que economizem energia, trazem benefício ali não só para a empresa, né, para o fabricante de algum determinado produto, como, consequentemente, para toda a sociedade, né? Quanto menos recursos você desperdiça na fabricação
dos produtos e dos alimentos, né, do que é necessário para a sociedade, você traz aí um benefício para o meio ambiente, porque você realmente desperdiça menos, consome menos recursos, e a gente sabe que está cada vez mais difícil, né? Os recursos são cada vez mais escassos, a gente vê as notícias, né? Temperatura de água subindo, geleira derretendo, então quanto mais a gente puder fazer para preservar o nosso meio ambiente, é o ideal. Essa tecnologia que você falou do projeto Robot Studio Cloud, né? Isso. Ele é um projeto que conta com essa participação dessa tecnologia cloud e do robô colaborativo. Eu estou querendo voltar aqui um pouquinho para entender um pouco melhor como é que funciona essa tecnologia, como é que vocês desenvolveram essa tecnologia, porque a gente vê que, enfim, hoje em dia está tudo conectado, né? E esse feito que vocês fizeram realmente, eu acho impressionante, porque o projeto está sendo desenvolvido ali na Amazônia e ele, ao mesmo tempo, está na Suécia. O time de engenharia lá da Suécia consegue acompanhar, monitorar e programar o robô que está lá no meio da floresta amazônica, lá no Peru. Então, é realmente bem interessante. E o que isso traz, né? Como que funciona? O Robot Studio é uma ferramenta já amplamente conhecida aí no meio da robótica, é a ferramenta de programação e simulação dos robôs da ABB. Tem mais de 30 anos ajudando as pessoas, as empresas, né, a fazerem seus processos ficarem melhores. E com essa adição, né, do cloud, né, da possibilidade do trabalho em nuvem, ele permite essa colaboratividade. Então, nesse caso específico desse projeto, é o que realmente viabilizou, porque você não tem como deslocar tanta gente para uma área tão remota. Então, podendo fazer isso à distância, podendo dar o suporte em tempo real, né, ali para quem está efetivamente ali no front, né, ali no meio da floresta, isso faz toda a diferença para poder viabilizar um projeto como esse. E trazendo também para o dia a dia, né, ou para a vida real, vamos dizer, já amplamente utilizado, isso e também associando com a sustentabilidade, você consegue trabalhar de uma forma em que seja menos necessário o deslocamento de técnicos até um cliente, até áreas remotas, menos deslocamento com carro, menos voos de avião, né? Então, com tudo isso, você consegue também enxergar o benefício que isso traz para redução de emissões de CO2, para a melhora do meio ambiente, né? E até economia de dinheiro também, né? Exatamente. De dinheiro, a questão da sustentabilidade, eu só vejo vantagens. Isso traz eficiência, traz um benefício para tudo, para o cliente final, para a ABB, para o fornecedor, para o fabricante, para o cliente, para o consumidor, né, que vai depois comprar aquele produto que traz vamos dizer, esse benefício, né, de ser um produto realmente produzido da melhor maneira possível e que atrapalhe menos aí o desenvolvimento do meio ambiente. Tendo em vista que você faz parte de todo esse projeto, como que você enxerga o nosso futuro? Você enxerga com bons olhos? Será que a gente tem uma chance de descarbonizar ou de diminuir essa pegada de carbono no planeta? Você que está nessa área, como que você enxerga? Com certeza, né, eu vejo muitas possibilidades, eu vejo com muito bons olhos as iniciativas, né, que as empresas têm trazido com foco na sustentabilidade. Então, se a gente olhar a própria ABB, tem uma estratégia para 2030 de redução de emissões, de redução da pegada de gás carbônico, e algumas ações que já são feitas hoje em dia já podem ser medidas, né, já podem mostrar o resultado que trazem, o impacto positivo que trazem para o planeta. Por exemplo, a simples mudança do modelo de negócio, do modelo de trabalho, né, da ABB, de presencial, normal, né, como pré-pandemia, para o híbrido, reduz a necessidade de deslocamento das pessoas até o escritório,
que faz com que tenha uma economia de, acho que mais ou menos 1.500 toneladas, desculpa, eu tinha uma colinha aqui, 1.500 toneladas de gás carbônico por ano, que equivale a aproximadamente umas 5.000 novas árvores plantadas por ano. Assim, isso é uma ação pequena que traz um benefício muito grande. E quando a gente vê, né, todas as indústrias, todas as empresas grandes, as empresas sérias, com essas estratégias, com o foco realmente em otimizar aí a eficiência energética, né, focada em meio ambiente, eu só posso acreditar que realmente a gente tem um futuro bom pela frente nesse sentido. Mas para isso também falta, assim, é preciso que todo mundo tenha essa consciência, né? Exato. Não é só a iniciativa privada, também o governo, né, a própria população. Se todo mundo entender as pequenas ações ali que podem ser feitas para em prol, né, do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, com certeza a gente consegue melhorar. Se esse caminho for feito por uma ponta só, aí realmente fica um pouco mais complicado. Tem considerações finais, Adrian? Eu acho que é só um assunto bem interessante mesmo, né? Entender como a robótica, como a automação pode trazer benefícios para o meio ambiente também, não só para a indústria. Quando a gente olha para a indústria, eu acho que já é um pouco mais conhecido, mais direto, né? Você associa efetivamente a eficiência com a redução de custos, como você mesmo comentou. Então, você vê um resultado ali imediato, né? Na automação do seu processo. Você vê uma redução de problemas ergonômicos, né, com os trabalhadores. Então, isso já é um pacto mais direto. Quando a gente traz esse assunto de sustentabilidade, né, que acaba sendo um pouco mais amplo, um pouco fora daquele dia a dia específico, eu acho que isso traz ideias, né, para que as pessoas realmente possam, no seu dia a dia, nas suas atividades, buscar pequenas ações ali que podem colaborar para o nosso mundo. Eu queria só aproveitar ainda esse espaço para saber a sua opinião em relação aos desafios dentro desse setor da robótica, da tecnologia, para o Brasil crescer e se tornar cada vez mais competitivo lá fora. Eu tenho a impressão que a ABB é um exemplo muito positivo, né? Mas, no geral, como que você sente que a gente está, que o mercado está? Qual que é a sua visão? Eu vou puxar de novo aquele dado que eu comentei da IFR, que é a densidade de robôs, né? Quando a gente olha os países mais desenvolvidos que usam, né, mais robô, mais automação, então se a gente pega, por exemplo, a Coreia do Sul, tem lá por volta de 1.000 robôs para cada 10.000 habitantes, e a gente olha o número do Brasil, está por volta de 10 ou 12 robôs para cada 10.000 habitantes. Você pode olhar isso com o olho putz, o Brasil é muito pouco desenvolvido. Mas não, eu olho com o olho a gente tem uma grande oportunidade, né? O potencial que a gente tem para crescer, para ainda aplicar, né, robótica, aplicar automação nas nossas indústrias, nos nossos processos, é enorme. Então, com essa conscientização, né, cada vez maior das indústrias, das empresas de que a automação traz todos esses benefícios em eficiência, em custo, em redução de lesão nos trabalhadores, redução de trabalhos repetitivos, desgastantes e, consequentemente, também um benefício para o meio ambiente, eu vejo um grande potencial para o Brasil crescer, se desenvolver e ser realmente um dos mercados aí com maior evolução nos próximos anos. Claro que para isso, né, como a gente já falou, a gente precisa também que toda a economia, o governo, traga também os benefícios necessários para que isso possa ser realmente desenvolvido pelas indústrias, né? Até porque quando o país investe em tecnologia, investe em inovação, investe nesses setores, a sociedade toda acaba ganhando, né? Porque a pessoa consegue se qualificar melhor, acaba que ganha mais, né? É mais bem remunerado, a qualidade de vida aumenta. Eu acho que vai um pouco por aí, né? Exatamente. O desenvolvimento
ele também ele puxa todo o restante, né? Então, uma melhora do nível de educação, uma melhor qualidade de vida, qualidade de trabalhos, né, disponíveis para as pessoas. Então, e isso vai realmente puxando todo o desenvolvimento da sociedade, né? Não fica focado em um segmento, mas tem que começar por algum lugar, né? E a gente sabe que a indústria é ou é o carro, né, um dos carros-chefes aí do Brasil, um dos motores da economia. Então, é o que realmente pode começar e trazer esse diferencial para que todos esses pilares aí também cresçam junto, né? Uhum. Até trazendo de novo para a robótica, né? Um dos focos é também dos robôs colaborativos, mas também dos robôs industriais, simplificar, né, o software, simplificar as formas de programação, para também facilitar que novas pessoas, né, que não tenham tido o contato ainda com a robótica tenham a possibilidade de trabalhar com robôs, de trabalhar com a automação. Então, a gente tem ferramentas como o Wizard, né, Programming, então ferramentas que servem realmente para facilitar o contato, o primeiro contato das pessoas, o primeiro uso do robô, sempre visando fomentar e facilitar, né, o início da aplicação nos processos. E com isso, com certeza, a gente só tende a crescer e a ganhar como sociedade. Adriano, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo e pela sua participação aqui no podcast. Obrigado a você pela oportunidade, Judith. Se esse episódio fez sentido pra você, compartilhe com seus amigos e amigas, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube Podcast da CNI. Não vai esquecer de ativar o sininho e não perder nenhuma novidade, viu? O podcast Indústria de A a Z é uma produção da Agência de Notícias da Indústria. Filmagem, som direto e edição é de Augusto Coelho e Michele Fioravante. Apoio Ana Saito, da Tamer Comunicação. Revisão Marcela Fernandes. A direção-geral é de Ariadne Saquis. E eu sou a Sara Menezes e apresento esse podcast. Até a próxima!